E aí, sardinhada, neste vídeo irei olhar com vocês as principais informações da Metal Frio. Já tinham ouvido falar dessa companhia? Deixa abaixo aí no seu comentário. Então irei olhar com vocês se vale ou não vale a pena investir na companhia ou se é uma fria. Em relação às ações da Metal Frio, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo hoje, certo? As ações hoje, meus amigos, pipocaram. Até perto do final do pregão, tava com uma alta bem forte, mas foi enxugando. E aqui, deixa eu ver aqui, Frio 3, no final do pregão, fechou com uma alta de apenas 9,4%. Por que eu falo 9,4%? Porque, meus amigos, na máxima do dia, esse papel chegou a subir mais de 40%, mais de 40%, e veio fechando hoje na mínima do dia. Uma das coisas que já chama atenção aqui no papel, certo? É o preço dele. R$ 93 por ação. No momento em que eu gravo esse vídeo, as ações da Vale estão sendo negociadas, já fechou já o mercado. Elas estão sendo negociadas aqui por 57 centavos e 59 centavos. Aí você pode falar assim, nossa, mas você sempre fala do mercado fracionário, né? Então eu posso operar metal frio no mercado fracionário. Sim, aí você compra aqui de uma em uma ação. Só que aí vem a outra coisa, ó. Liquidez, papel muito pouco líquido. Em média, o fracionado, ele movimenta R$ 27 mil e hoje movimentou 142 mil. E o lote padrão, ou seja, 100 ações, movimenta 700 mil e hoje movimentou 631 mil. Então, apesar dessa forte volatilidade, os papéis tiveram aqui pouco volume. Metal Frio, o que ela faz, meus amigos? É o que eu vou ver aqui com vocês. A Metal Frio, ela fabrica equipamentos relacionados aqui à refrigeração. Ó. É muito comum a gente ver em bares, né, restaurantes, esse tipo de equipamento. Esse daqui, ó, são expositores frios, né, refrigerados. Então dá para você usar em vários ambientes, até em casa, mas em ambientes comerciais, comércios, como um todo, quitandas, mercadinhos, supermercados, bares, restaurantes, enfim, aqui é uma infinidade de aplicações. Inclusive, a empresa é líder mundial nesse segmento. Aí você fala, poxa, é líder mundial? Então deve ter números bons, né? A gente sabe que nem sempre é assim. Então, no ano passado, ela fez aqui uma jogada muito importante para melhorar a sua situação, que não é das melhores. A WNT, ela propôs uma troca de 777 milhões de reais em dívidas que a companhia tinha com ela por ações da Metal Frio. Então, atualmente, a WNT é uma importante acionista. Ó. WNT possui aqui aproximadamente 30% das ações da Metal Frio, o que equivale a mais ou menos 1.888.000 papéis. E na parte aqui de resultados. Olha, nos últimos resultados, a companhia tem apresentado aqui melhorias. Ó. Receita líquida subiu mais de 20%, passando dos 600 milhões no último trimestre. E aqui no acumulado do ano, a receita cresceu 7,3%, passando de R$ 1 bilhão. Então a receita dela é bilionária. Agora, quando você vai para outras partes, já não está assim tão bom. O EBITDA dela está na casa dos 54 milhões, queda de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado do ano, o EBITDA está aqui estável, na casa dos 98 milhões de reais. E a empresa, ela reverteu um lucro de 31 milhões de reais no ano passado, no mesmo trimestre, e deu um prejuízo agora de quase 10 milhões de reais. Enquanto no comparativo semestral, ela reverteu um lucro de 4 milhões e está aqui com 8 milhões e 800 mil de prejuízo. Então, a parte de endividamento da empresa deu uma melhorada muito boa, mas mesmo assim está muito alta. Por que ela fez? Ela fez a emissão de novas ações lá para a WNT, não só a WNT, né? Ó, ela emitiu mais de 2.179.000 papéis ao preço de 340. 340 por ação. Isso aqui foi o preço de conversão, certo? Foi um aumento de capital.
Então, com isso, a empresa arrecadou aqui, ó, 742 milhões de reais, que no caso foi a liquidação de dívidas, né? Ela trocou dívidas por ações. Então, com isso, a estrutura de capital dela deu uma melhorada, mas mesmo assim está bem complicada. A empresa, ela tinha em dívidas mais de 835 milhões de reais, de acordo com o seu último resultado. E ela teve uma redução aqui de 647 milhões, ou seja, ela tinha uma dívida aqui próxima de 1,5 bilhão de reais. E isso contando com 130 milhões de reais em caixa. Então, ela tem uma dívida alta no curto prazo, 658 milhões, ó. E a menor parte, 177 milhões, está no longo prazo. Então ela vai ter que rebolar aqui para conseguir pagar essa dívida nos próximos 12 meses. Como é que ela vai fazer isso? Boa pergunta, porque geração de caixa nós já vimos que o EBITDA dela é muito fraco. Em relação à receita por região, na América do Sul, a receita caiu de 217 para 193 milhões. América do Norte e Central subiu de 90 para 113 milhões. E Europa, Oriente Médio e África subiu de 190 para 300 milhões de reais. Então, um crescimento muito forte nessas regiões. E a empresa ainda tem isso. Ela tem atuação internacional. Só que mesmo assim, ela não consegue ser uma empresa lucrativa. Infelizmente, meus amigos. E aqui em relação aos resultados, ó, comparativo dos semestres. 8 milhões e 800, revertendo prejuízo de 4 milhões, um lucro, né, de 4 milhões de reais. Só que aí, ó, apesar de ser uma empresa que dá prejuízos recorrentes, quando você vai lá, você vê apenas prejuízos acumulados na casa dos 8 milhões e 900, 9 milhões de reais arredondando, né? Enquanto que no final de 2023, ela tinha 459 milhões de reais de prejuízo. Então ela deu 450 milhões de reais de lucro aqui de uma hora para outra. Não, meus amigos, não teve lucro não. O que ela fez? Ela fez a absorção dos seus prejuízos acumulados. Isso aconteceu aqui na assembleia que ela realizou no final de março de 2024. Então ela absorveu aqui, ó, 459 milhões 528 mil reais em prejuízos. Como é que ela fez isso? Ela descontou, ó, dessa conta aqui, ó, reservas de capital. Então ela pegou o lucro não, no caso, prejuízo, e abateu dessa conta aqui, certo? Essa conta do PL. Então a empresa, meus amigos, ela vai ter essa característica, ó. É um papel com baixa liquidez, é um papel que frequentemente, assim, de vez em quando você vai ver altas bem fortes. Eu pego só aqui no caso, no final de julho, ó. 2 dias consecutivos de boa alta. Ela subiu em julho, ó, 30 de julho, 44%. Isso significa que ela abriu em R$ 180 e fechou em 260. Aí no outro dia, ela tava aqui, ó, 200 na máxima, né? R$ 249,99 e a mínima foi 165. Isso no dia 31 de julho. Vamos ver como é que tava em 31 de agosto. R$ 260, né? 31 de agosto não existe 31 de agosto, né? 30 de agosto, final de agosto. Então no final de agosto, ó, já tava aqui, ó, fechamento, R$ 190. E a mínima do dia foi nos 110. Então a Metal Frio, infelizmente, ela tá naquela categoria de empresa que não liga muito pro investidor pequeno. Ela tem uma quantidade aqui de ações pequenas, atua no segmento importante, mas quem tá aqui sem ser esses investidores, ó, Marcelo Faria de Lima, a WNT e a Almond Tree, eles não estão nem aí. O free float da companhia tá aqui na casa dos 8,6. O que é que eles poderiam fazer aqui, por exemplo? Né? Eles poderiam fazer, se eles quisessem melhorar a liquidez do ativo, um desdobramento de ações. Quebrar aqui, sei lá, dividir de 1 para 5, 1 para 10, não sei. Mas pelo menos tornar a empresa aqui mais atraente. Mas, em linhas gerais, essa daqui é aquela empresa bombinha. Vimos que ela deu melhorias importantes, ela teve melhorias importantes, mas a situação dela não está nada fácil. É uma empresa que tem dificuldade de geração de caixa. No seu último resultado, ó, na parte de caixa, na parte de atividades operacionais, ela tem quase 4 milhões de queima de caixa, piorou em relação ao mesmo período anterior.
já que com suas atividades ela tinha gerado 75 milhões de reais. E no mais e no menos, com os investimentos que ela teve que fazer, com os empréstimos que ela precisou pagar, ela queimou aqui mais de 61 milhões de reais, aumentando a queima do semestre anterior, que tinha sido de 57 milhões de reais. Então é uma empresa que não gera caixa, é uma empresa que tem que recorrer constantemente a financiamentos. Então é aquela que vende o almoço para comprar o jantar.